Oi. Amém, irmãos, graças e paz do Senhor, boa noite a todos e a todas, amém? Vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia no Salmo de número 66. Salmo 66, versículo 1 ao versículo de número 5. Você que nos visita nesta noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Salmo 66, versículo 1 ao versículo 5. Caso você não tenha a palavra do Senhor, você pode olhar aqui acima, pode acompanhar aqui na projeção. Então nos diz assim o salmista: aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Novamente, versículo 1: aclamem a Deus todas as terras. E no 2: cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. A nossa resposta por aquilo que Deus fez por nós através de Cristo é que nós respondemos a este sublime amor através de toda a nossa vida como um meio de adoração ao Senhor. E uma das maneiras como nós expressamos isto é através das nossas canções. Por isso que o salmista diz: cantem louvores à glória do seu nome. Elogiem, honrem o nome do Senhor. Quantos vieram aqui para honrar e dar glória a Ele? Feche os seus olhos no lugar em que você está e que você venha colocar a sua vida, o seu coração, todo o seu ser diante de Jesus, porque nós viemos a este lugar para expressar a Ele o nosso mais profundo amor. E sempre que nós cultuamos a Deus, é uma resposta por aquilo que Ele fez a nós. E a maneira, ou uma das maneiras como nós respondemos a isto, é quando nós cantamos, adoramos e exaltamos o nome do Senhor, através das nossas canções, da nossa oração, como também através de um coração atento à sua palavra. Pai, nesta noite nós nos achegamos neste lugar, a este lugar, para adorar-te em espírito e em verdade. Que o nosso coração esteja contrito e quebrantado diante do Senhor. Que Ele esteja consciente, ó Deus, experimente da Tua graça, do Teu favor, da Tua presença maravilhosa. Que o Senhor possa vir, ó Deus, sobre cada coração, sobre cada adulto, sobre cada criança. E que nós juntos, num só coração, possamos, meu Senhor, dar-te culto, Senhor. Possamos Te louvar, possamos Te adorar, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, com a força, com toda a força que há no nosso ser, com todo o fôlego que há no nosso ser. Nós queremos expressar que somente a Cristo devemos dar a glória. Que o nosso culto, ó Deus, seja a Ti agradável, seja a Ti aceitável. É o que nós Te pedimos humildemente, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Te adoro.
exalte a Ele. Só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Os cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus, Ele ressuscitou, Ele reina. Glória a Deus, nos rendemos a Ti, Senhor.
fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, na salvação caminho, o Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, és teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu destes tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Essa música, ou as músicas na verdade, antecedem a um dos momentos muito sublimes do nosso culto, que é a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. Porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será o réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. No lugar em que você está, feche os seus olhos
E a palavra do Senhor nos diz que antes de nós participarmos da mesa do Senhor, antes de nós pegarmos o pão, bebermos do cálice, nós devemos avaliar a nós mesmos diante do nosso Deus. Este exame não se refere à pessoa que está ao nosso lado, mas se refere exatamente a nós, para que vejamos a nossa interioridade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso ser, como estamos diante do Senhor, a fim de que nós possamos rememorar aquilo que Cristo fez por cada um de nós, ao morrer naquela cruz, ao derramar o seu sangue precioso para nos purificar e nos perdoar de todos os nossos pecados, a fim de fazer de mim e de você novas criaturas, que agora não mais andam segundo o curso deste mundo, mas que agora andam no Espírito do Senhor. E antes de que nós participemos dos elementos da ceia, que você e eu façamos então este autoexame. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor. Aqui estão os elementos da ceia, o cálice, o pão. E o Senhor disse que até que o Senhor retornasse, nós deveríamos rememorar a tua morte. Nós deveríamos anunciar a tua morte por meio da ceia do Senhor. Nós queremos participar, Deus, deste banquete espiritual, mas não sem antes examinarmos os nossos próprios corações e dizermos a Ti, ó Deus, se há caminhos tortuosos em nós, nos ajude, ó Deus, nos conserta, nos transforma, nos molda segundo aquele que é o nosso Senhor. Nos transforma, ó Deus, segundo a Tua imagem, para que mais e mais, de glória em glória, nós nos pareçamos com Cristo. Que o nosso coração, ó Deus, diante do Senhor, esteja quebrantado, seja humilde o suficiente para reconhecermos nossas falhas, para nos arrependermos dos nossos pecados, e tão somente, e após isso, participarmos, ó Deus, do pão e do cálice. Perdoa os nossos pecados, e que o Senhor venha, ó Deus, fazer com que toda esta igreja esteja diante de Ti, com a consciência, meu Pai, restaurada, renovada pelo Senhor. E que aqui, mais uma vez, possamos trazer à memória o mais sublime amor já demonstrado em toda a face da terra, ao longo de toda a história humana. Ninguém mais expressou tamanho amor, sublime amor, incomparável amor e graça, que não fosse o Senhor. Somente o Senhor pôde amar pecadores e pecadoras como nós. Por isso, nós queremos de antemão te agradecer por tão grande obra realizada naquela cruz. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Queria pedir a nossa irmã Socorro, pastor Degley, para que pudesse distribuir o pão e o cálice àqueles que vão participar. Se você vai participar da ceia do Senhor, pode ficar em pé, pode permanecer em pé, enquanto os nossos irmãos distribuem a vocês o pão e o cálice. Você que nos visita, que é de alguma igreja irmã e está em plena comunhão com sua igreja local, permaneça também de pé no seu lugar e receba então o pão e o cálice.
todos pegaram o pão e o cálice, aqueles que vão participar. Novamente a palavra do Senhor nos diz: este é meu corpo, que é dado por vocês. Este é meu cálice, bebei dele. Façam isto até que o Senhor venha. Comamos do pão e bebamos do cálice. Ó soberano Deus, Tu és excelso, Tu és fiel, Tu és aquele, ó Deus, que esmagaste a serpente. Tu és aquele, ó Deus, que venceste a morte por nós. Tu és aquele, ó Deus, que nos dá poder para vencer o pecado. Tu és aquele, ó Deus, que nos dá a vida eterna. Vida, ó Deus, de qualidade inigualável nós temos no Senhor. Tudo isso, ó Deus, foi proporcionado porque o Senhor, naquela cruz, demonstrou o seu amor, o amor do Pai por cada um de nós. Naquela cruz o Senhor satisfez, ó Deus, a justiça. Tu satisfez, ó Deus, as condições de santidade. Tu és aquele, ó Deus, que muito nos amou e se entregou por nós. Por isso que a nossa vida, ó Deus, nunca mais será a mesma. A nossa vida agora é diferente, a nossa vida agora é nova, a nossa vida agora é transformada. E tudo isto é possível por causa do Senhor. Tua graça, ó Deus, nos alcançou. Tua graça superabundou o pecado. Por isso, tão somente, como diz esta última canção, não há nada que nós possamos fazer, senão louvar, adorar e dizer que Tu és o Senhor, que Tu és o nosso Salvador, que Tu és santo, que Tu és indescritível, que não há outro semelhante ao Senhor, a quem nós devemos prestar total devoção diária a Ti. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé mais uma vez. E se você compreendeu tudo aquilo que nós fizemos, cantemos mais uma vez esta canção. E eu queria que no lugar em que você está, você erguesse as suas mãos ao Senhor. E nós vamos mais uma vez cantar a parte final deste louvor, porque entendemos e somos conscientes daquilo que Cristo fez. E a nossa resposta a isso é todo o nosso ser diante do Senhor, aos pés do Senhor, em total reverência e devoção àquele que era, àquele que é e àquele que há de vir. Irmãos, podem se sentar. Nós iremos recolher os dízimos e ofertas.
Os irmãos que nos visitam, sintam-se à vontade, uma prática da nossa igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar na Tua casa mais uma vez, te engrandecendo, te louvando, entregando tudo que temos no Teu altar, Senhor. Deus, aqui com o coração grato, Senhor, queremos entregar nossos dízimos e ofertas, Pai. Dispõe, Senhor Jesus, do nosso amor, Deus. Usa-nos, Senhor. Faz conforme a Teu querer em nossas vidas, Pai. Deus, estamos aqui para aprender mais de Ti, ouvir mais de Ti, mas também entregar tudo que temos. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe tudo que aqui foi feito, Pai, e que será feito em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças aqui à frente, para nós orarmos por elas. Crianças de 0 a 9 anos. Se você que nos visita, o seu filho, a sua filha, ou a sua filha, ou seus filhos vieram, podem trazê-los aqui. E as tias vão já levá-las à sala infantil. Meus amados, estendam suas mãos às nossas crianças e vamos orar por nossos filhos e por nossas filhas. Pai, apresentamos diante de Ti cada pequenino, cada pequenina. O Senhor disse em Tua palavra que dos tais pertence o reino de Deus. Nós as apresentamos e Te pedimos para que elas, ó Deus, com um coração aprendiz, com um coração disposto, aberto, estejam, Deus, conectadas, atentas àquilo que o Senhor vai falar por meio da Tua Sagrada Escritura. Que elas jamais venham se apartar, se desviar, ó Deus, do Teu caminho. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir. Meus amados, enquanto as crianças vão seguindo lá para a salinha, queria chamar aqui os nossos irmãos Ismael e Rita, aqui à frente. Podem vir aqui, irmãos, podem ficar aqui se dirigir aqui a essa parte, por favor. Os nossos irmãos Ismael e Rita, desde o início, quase nos primeiros anos da nossa igreja, eles se tornaram membros, né, da igreja local. Nossa irmã Rita havia vindo de uma igreja irmã e o nosso irmão Ismael se converteu e foi batizado. Se não me engano, ele participou do segundo batismo da nossa igreja. Lá no início da caminhada já de quase 11 anos da igreja Nazareno aqui nesta localidade. E eles passaram um tempo morando fora, retornaram para mais pertinho aqui da gente, moram hoje na Pousada das Termas, né?
na Porta das Termas, pedir aqui os irmãos para virem mais para cá, e desejaram já no mês passado estar conosco, congregando conosco. Como há irmãos que são novos, eu disse a eles, né, olha, Rita e Ismael, eu vou apresentá-los novamente, embora os mais velhos os conheçam, há gente nova na igreja que não os conhece. Então, para se familiarizar com eles, então, Ismael e Rita, este casal do Senhor. Eles iam também com a filhinha deles, que já se dirigiu à salinha. Então, ao término do culto, você que não os conhece, cumprimente os nossos dois irmãos, e aqui estão eles novamente para servirem nesta comunidade local e serem aqui uma bênção e também abençoados. E podemos dizer novamente que eles são bem-vindos em nome de Jesus. Então, eu queria que você pudesse fechar os seus olhos e orar por nossos irmãos, por Rita, por Ismael e Vitória, para que o Senhor possa estar agraciando cada vez mais essa família e usando este lar, usando esta casa para servir a Deus, para servir a comunidade da fé, para servir a comunidade que está no nosso entorno, através dos dons, talentos e vida deles, para a glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus e Pai, aqui nós oramos por Ismael, oramos por Rita, oramos pela família deste casal, meu Pai, rogando ao Senhor para que, mais uma vez, ó Deus, há uma oportunidade, um renovo, um compromisso de estarem aqui inseridos na comunidade de fé da Igreja do Nazareno de Filadélfia. E oramos a Deus para que neste lugar, novamente, eles sejam bem acolhidos, sejam abençoados, como também venham ser um instrumento da tua parte, para servir-te, ó Deus, em tua obra, expandindo o reino de Deus nesta localidade, como também até os confins da terra. Usa poderosamente esta família nas tuas mãos, e nós cremos, ó Deus, que este lugar em que eles estão inseridos é lugar, ó Deus, onde eles continuarão a crescer na fé, na graça, no amor e no conhecimento do nosso Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Rita, seja bem-vinda. Ismael, novamente, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Podem ir, irmãos. Deixa eu colocar aqui alguns avisos antes de nós irmos à palavra do Senhor. Você que nos visita, os irmãos que aqui estão, você que nos acompanha pela internet, na terça-feira, agora, às 19h30, nós temos a nossa escola bíblica, o nosso culto em que nós enfatizamos a palavra, a reflexão na palavra do Senhor. Então, os nossos cultos às terças-feiras acontecem sempre às 19h30. E geralmente nós escolhemos, ou somos direcionados por Deus para trabalharmos livros da Bíblia toda terça-feira em uma exposição, versículo a versículo, destes livros. E neste ano, especificamente, nós estamos meditando sobre 1 Timóteo, depois 2 Timóteo e, finalmente, a carta de Paulo a Tito. Na terça-feira passada, nós demos início do versículo 1 ao versículo 3 de 1 Timóteo, capítulo número 1. Fizemos uma introdução sobre essa carta, aprendemos um pouquinho sobre quem foi Timóteo e o porquê de Paulo ter escrito a ele e a igreja a qual ele pastoreava. Quando a gente vem no culto da terça, eu queria deixar bem claro aos irmãos que nós não apenas fazemos o estudo detalhado do texto, anterior ao texto, o que antecede ao texto, é um momento de louvor, um momento de oração, um momento de adoração ao Senhor e, finalmente, finalizamos o nosso culto da terça meditando na Sagrada Escritura. Geralmente, um culto de 7h30 a 8h40 da noite, termina cedinho, para não atrapalhar em nada a volta dos irmãos às suas casas, todo mundo dorme cedinho, não há problema algum de locomoção, né, de traslado
da sua casa, a igreja da igreja à sua casa, o tempo é bem favorável. E eu insisto com os irmãos, encorajo os irmãos a estarem conosco todas as terças às 19h30. Eu sei que alguns trabalham à noite, alguns estudam à noite, estão na faculdade e não podem vir. Mas se você pode vir, venha e saboreie, desfrute deste momento com Deus, tá bom? Então, terça-feira, a nossa escola bíblica às 19h30. E na próxima semana, irmãos, dia 14 de fevereiro, nós vamos receber um casal da Igreja do Nazareno de Nova Parnamirim, conhecida como Nasa Sul, né? É uma igreja do Nazareno que fica ali numa das principais de Parnamirim. O nome desse casal, o marido se chama Henrique e a esposa se chama Cléa. Cléa é uma irmã da Nasa Sul, que estuda no CFM, Centro de Formação Missionária da Igreja do Nazareno. Então, neste seminário da Igreja do Nazareno para missões, o seminarista, ele estuda 1 ano em sua casa, né? É um formato de aula remota, e no 2º ano o seminarista precisa exercer uma prática ministerial. E a princípio a irmã Cléa iria passar 3 meses na cidade de Caicó, né, para fazer a sua prática missionária, porque lá há também uma igreja do Nazareno. Porém, como o Henrique, o esposo dela, mora aqui em Mossoró, dá aula aqui em Mossoró, e começarão as aulas presenciais na UERN, então houve uma mudança no estágio dela. Em vez de estagiar em Caicó, a irmã Cléa, da Nasa Sul, vai estagiar aqui em Mossoró. E a igreja que ela foi direcionada foi a nossa. Então ela vai permanecer, ela e o esposo, o Henrique, aqui por 3 meses, né? Agora de fevereiro, março, abril, até o finalzinho de abril, começo de maio, ela vai estar conosco nessa prática de missões. Ela vai chegar na quinta-feira e no domingo ela já vai estar conosco aqui no culto. Ela vai desenvolver alguns trabalhos, né, missionários de acordo com as necessidades da igreja. Então, creio que vai ser um tempo muito interessante de intercâmbio de ideias, né, de conhecimento entre nós e este casal que vem da Nasa Sul, e a gente vai ter o privilégio de conhecê-los no próximo domingo. Que você e eu possamos orar por eles, né? É um casal que tem abnegado de sua vida para decidir servir ao Senhor em missões. O projeto deles é de passar um tempo na Argentina, né, servindo ao Senhor ali, mas antes de fazer a prática final, né, da missão, eles passam por uma etapa anterior que eles farão aqui. Então vamos orar, que você e eu possamos orar por Henrique e por Cléa, e no domingo a gente apresenta eles à igreja, tá bom? Então, irmãos, vamos à meditação da palavra de hoje, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Vou pedir aos meninos da mídia que possam até deixar sempre no ponto o evangelho, que a gente vai lendo, vamos ler algumas passagens também deste evangelho. Então, caso você não possa a palavra, pode olhar aqui acima e nos diz assim o texto sagrado. Versículo 46 de Lucas 6. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor,
e não fazem o que eu mando, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Ela é clara, ela nos fala de uma maneira real e que nada venha desviar a nossa atenção daquilo que o Senhor tem para nós. Fala aos meus amados irmãos e irmãs, fala a cada um dos nossos visitantes e convidados. É assim que oramos em teu bendito nome. Amém. Meus amados, faz 2 domingos, este é o terceiro, na verdade faz 3 domingos, que nós temos aqui meditado sobre uma temática, uma série chamada Discípulos. Este é um ano em que nós procuramos estabelecer nesta igreja local o que chamamos de discipulado. O processo de formação dos seguidores de Cristo para que eles cresçam não somente em conhecimento de Deus, mas sobretudo possam ser cada vez mais a semelhança, parecidos com Jesus Cristo. No domingo retrasado, nós meditamos sobre o discípulo que está perto de Jesus. Todo discípulo, todo seguidor deve estar próximo ao seu mestre. Nós vimos também que, além de estar próximo ao mestre, o discípulo é aquele que é enviado para pregar o evangelho, como também é enviado para orar por aqueles que estão oprimidos, possessos e enfermos. E vimos também que todo discípulo de Cristo, toda vida cristã, não é uma vida solitária e nem tampouco isolada. A vida do cristão sempre é comunitária. O cristão sempre vive inserido em uma comunidade da fé, a qual nós chamamos de igreja. Na semana passada, nós vimos que o discípulo de Cristo ama os seus inimigos. O discípulo de Cristo não resiste ao perverso. Antes, esse discípulo de Cristo ora por aqueles que o amaldiçoam. O discípulo de Cristo faz o bem àqueles que lhe fazem mal, porque a vida cristã é sempre uma contracultura em relação ao mundo. Ao invés de uma posição vingativa ou de uma atitude vingativa, o cristão não vai se vingar daquele que lhe causou mal. Antes, ele vai estabelecer ou sempre vencerá o mal com o bem. Essa vida cristã, ela é marcada por empatia e ela é marcada também de misericórdia, como nosso Pai Celestial também é misericordioso. Hoje, nessa terceira parte da série intitulada Discípulos, nós vamos aprender sobre qual é a firme fundamentação da espiritualidade do crente. E esta firme fundamentação da nossa espiritualidade, da nossa vida espiritual, é a prática da palavra de Deus, ou, em outras palavras, é a obediência a Cristo. A nossa firme fundamentação na fé, irmãos, é o quê? É a prática da palavra de Deus, ou a obediência a Cristo.
A fundamentação deste discípulo na palavra se evidencia pela prática dela. E aqui eu quero fazer algumas considerações e algumas reflexões com os irmãos. Primeiramente, nós devemos entender que não basta apenas a nossa confissão. Não basta apenas termos cristãos confessos, pessoas que se dizem, eu sou um cristão. Não basta apenas estarmos identificados culturalmente com o cristianismo. No mundo todo, a estimativa é que há 2,3 bilhões de cristãos. Em um mundo de um pouco mais de 7 bilhões de pessoas, 2,3 bilhões são cristãos. Se confessam cristãos. Mas nós devemos nos lembrar da palavra de Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 21, na passagem paralela a esta de Lucas capítulo 6. Em Mateus 7, 21, a palavra do Senhor diz, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. É o que faz a vontade do Pai que entra no reino, ou que pertence ao reino de Deus. Não somente alguém que diz, Senhor, Senhor. Uma pessoa no leito de morte, prestes a morrer, na iminência da morte, desesperado, pode fazer um clamor ao Senhor. Uma pessoa em sérios apuros em sua vida pode clamar ao Senhor. Mas quando recuperada, muitas vezes, aquela mesma pessoa que disse, Senhor, Senhor, cura-me, é a mesma que em muitos casos se volta contrariamente ao Senhor e não vive segundo a vontade dele. Portanto, todo aquele que está firme, que está fundamentado firmemente em Cristo, é aquele que obedece a Ele. E a evidência prática desta obediência é a prática da palavra de Deus. Não basta apenas confissão dos lábios. A nossa vida deve sempre realçar que de fato nós pertencemos ao Senhor, de maneira prática e não apenas através dos nossos lábios. John Wesley, um grande servo de Deus, diz o seguinte: o que importarão profissões justas sem uma vida responsável? O que adianta apenas professar que sou dele, mas se não vivo como ele? Primeiramente, necessitamos compreender que não basta apenas uma confissão. Em segundo lugar, precisamos compreender que em vários casos da nossa vida há uma contradição daquilo que nós devemos saber, ou da consciência que temos do que devemos ser e daquilo que de fato nós fazemos. Se Jesus nos pergunta, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando, se eu julgo afirmar que Cristo é o meu Senhor e não pratico aquele que Ele me ensina, isto é uma contradição. Vamos pensar no caso nosso, aqui, pelo menos dos mais jovens aos mais de idade. Quando nós nos relacionávamos com os nossos pais, e provavelmente até hoje é assim, nós sempre nos dirigimos aos nossos pais de maneira muito respeitosa. E a forma de tratamento a qual nós nos direcionamos a eles é de senhor ou de senhora. Nenhum de nós diz aqui você. É raro alguém chamar o pai ou a mãe de você. Você, vem aqui. Aí o pai e a mãe diz, você o que, menino? Você o que, menina? Eu sou Senhor, me chame de Senhor ou Senhora. Isso nos fala sobre
o respeito, a honra que nós devotamos aos nossos pais. Mas nós não apenas dizemos assim: pai, mãe, o que o Senhor quer, ou o que a senhora quer que eu faça? Se ele diz: meu filho, por favor, vá ali à cozinha e pega para mim um copo de água e traz aqui ao meu quarto, você diz: sim, Senhor. Se dirige à cozinha, pega um copo de água e entrega ao seu pai. Aquilo que você manifesta nas palavras, você as põe em prática. O problema é quando eu digo ou me refiro Senhor ou Senhora e não faço aquilo que é devido ao Senhor. Neste caso, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Se nós julgamos que Ele o é, nós precisamos também praticar aquilo que Ele nos ensina. Apenas falar e não praticar é uma contradição. E a vida do cristão, a vida do discípulo, não pode ser marcada por esse tipo de contradição ou de contradições. Aquilo que Ele nos determina em Sua Sagrada Escritura, nós devemos fielmente obedecê-lo em tudo aquilo que nós somos, fazemos e temos. Há um livro muito interessante que eu queria aqui falar aos irmãos, chamado A Grande Omissão, e até sugerir esse livro como leitura para os irmãos, se posso até enviar esse livro a vocês, A Grande Omissão, de Dallas Willard. É um autor que fala sobre formação espiritual, é um autor que fala sobre essa espiritualidade cristã. E no seu livro, uma frase que me chamou muito a atenção é a seguinte, e Dallas Willard diz o seguinte: o que está faltando na vida evangélica de hoje não é, num primeiro momento, espiritualidade. As pessoas dizem assim hoje, cada vez menos os indivíduos, a nossa sociedade é menos espiritual. Não, ela pode ser menos religiosa no sentido de vir a um culto público como este, mas elas não deixaram de ser espirituais. No nosso caso, em se tratando de uma espiritualidade evangélica, o autor vai dizer o seguinte: não nos falta espiritualidade. As pessoas estão buscando, das mais diversas formas, ter uma experiência, um contato com Deus. E o nosso caso não é diferente. Mas ele prossegue: num primeiro momento, o que não nos falta é espiritualidade, mas sim obediência. Nós estamos formando um tipo de religião em que a obediência não é essencial. A vontade de obedecer é a força motriz da espiritualidade em Cristo. Outro ator muito conhecido, que até citei na semana passada, ou foi aqui, ou foi no seminário, chamado A.W. Tozer. Tozer vai dizer que salvação sem obediência é algo desconhecido nas Sagradas Escrituras. Quem é salvo em Cristo, logo obedece a Cristo. Se ele ou ela não tem obedecido a Cristo, é necessária uma revisão a fim de saber se de fato tal pessoa compreendeu o que é o Evangelho. Eu sempre costumo dizer que quando nós somos salvos, não somos salvos apenas para carimbar o nosso passaporte para o céu, para fugirmos da ira vindoura. Nós somos salvos e escapamos dessa ira vindoura, recebemos a vida eterna, mas não para por aí. A nossa vida cristã e de discipulado em relação a Cristo, sendo discípulos de Cristo, requer de mim e de você vida prática e obediente. Necessitamos entender ainda que a vida do discípulo não é apenas um mero exercício intelectual de ouvir a palavra de Deus. Jesus está aqui, irmãos, fazendo uma distinção entre um ouvinte da palavra e um praticante da palavra. Numa era de milhões de
bilhões de informações que chegam até nós por meio da internet, principalmente, nós estamos rodeados de conhecimento, inclusive conhecimento referente a Cristo e a sua palavra. Pensem comigo, há quantos cultos sendo transmitidos neste instante? Se você não viesse a este lugar, a este culto público, e tivesse ou estivesse em sua casa, tendo a sua TV, o dispositivo de acessar a internet, você põe no YouTube e assiste a milhares de pregações, a milhares de cultos. Você pode até mesmo selecionar o seu pregador favorito. Você pode selecionar ali Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Franklin Ferreira, Carlos Vailate, entre outros, um dos mais conhecidos do Brasil. Você pode ouvir os melhores grupos de líderes que se tem notícia. Você pode ouvir esta palavra e até mesmo conhecer esta palavra. Mas se nós ficarmos apenas no ouvir, nós teremos entendido de maneira parcial o que é o Evangelho. Porque toda escuta deste Evangelho deve sempre me levar à prática deste Evangelho. Ouvir é importante, mas não é tudo. Sempre que nós ouvimos o Senhor, nós gostamos de fazer uma seleção a respeito daquilo que nós gostamos de ouvir. E algumas particularidades nós desejamos ter acesso à nossa vida espiritual. É muito bom quando nós ouvimos na palavra de Deus falar sobre como nós devemos lidar com a ansiedade, como nós devemos lidar com a preocupação, como nós devemos lidar com as angústias da vida e sabermos e confiarmos que Deus é o nosso provedor. E nós, de maneira muito esperançosa, de maneira muito confiante, dizemos: Deus é o meu provedor, amém, Ele é o nosso provedor. Cristo é o nosso provedor. Mas Cristo não é apenas o nosso provedor. Cristo não é apenas o nosso Salvador. Cristo não é apenas aquele que nos cura, aquele que nos sara, aquele que nos alegra. Cristo também é o nosso Senhor. E esta particularidade do ser de Deus também deve ser levada em consideração. Nós não podemos fracionar Cristo e desejar apenas o Cristo que se compadece das minhas fraquezas e que é misericordioso. Sim, nós devemos levar isso em consideração, mas não somente isso, nós devemos saber que Ele é o Senhor, e todo aquele que é Senhor manda, todo aquele que é Senhor governa, todo aquele que é Senhor preside. Se nós somos seguidores, nós somos servos. Se nós somos servos é porque temos um Senhor. E se o Senhor nos disser, faça isto, nós devemos fazer isto. Se o Senhor nos disser, faça aquilo, nós devemos também fazer aquilo. Caso sejamos discípulos de Cristo. A diferença do discípulo, que na linguagem de Mateus capítulo 7, Jesus o chamará de homem prudente, é que o homem prudente, o discípulo de Cristo, não apenas ouve o ensinamento, mas ele obedece aos mandamentos de Deus. Em contrapartida, o insensato é aquele que ouve, é aquele que vê, é aquele que está sempre em busca de saber quem é Deus, mas ele ouve aqueles ensinamentos, mas não é capaz de colocá-los em prática. Ele ouve falar sobre o dever de perdoar, mas não perdoa. Ele ouve falar sobre ser generoso, mas não é generoso. Ele ouve falar sobre amar o próximo, mas não é capaz de amar o próximo. Ele ouve os ensinamentos,
mas não os põe em prática. Jesus falará a respeito deste homem como sendo um insensato. Primeiramente, então, a distinção deste insensato para o discípulo que é prudente é que, muito mais do que ouvir, ele pratica tal ensinamento. Segundo, a fundamentação do discípulo na palavra evidencia sua permanente firmeza, mesmo nos dias maus. E Jesus então faz uma analogia e diz: olha, aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem prudente que constrói a sua casa na rocha. E Lucas traz os detalhes dessa construção, dizendo que esse homem cava, esse homem abre uma profunda vala e lança o alicerce sobre a rocha. Quando vem a tempestade, por mais aterrorizante que ela seja, esta tempestade não consegue destruir a casa, porque ela está muito bem alicerçada. Nos tempos de Jesus, a casa da época de Jesus é diferente da nossa casa. O material na qual ela é construída é mais frágil. Uma espécie de barro determina a construção das paredes da casa. É por isso que Jesus diz no Evangelho de Mateus que nós não devemos guardar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e na qual os ladrões escavam para nos roubar. Um material de barro é mais frágil e possibilita a ação do ladrão. O teto também era diferente do nosso. Um teto numa mistura de palha com barro. É por isso, quando nós lemos os evangelhos de Mateus e de Marcos, quando há um paralítico, 4 pessoas levam um paralítico até Jesus. Pelo fato de a casa estar abarrotada de gente, eles levam o paralítico pelo teto. Abrem um espaço no teto e descem o paralítico até a presença de Jesus, porque o telhado possibilita esta ação. A casa e o material feito naquela época não era tão firme quanto o nosso hoje. E na maioria dos casos, as pessoas da época de Jesus buscavam se estabelecer num lugar em que tivesse água. Se eu estou próximo a um lugar em que há água abundante, isso vai matar a minha sede, vai matar a sede da minha família, vai propiciar vida, vai ser favorável à pecuária, vai ser favorável à agricultura. Ok. Mas pensem comigo o seguinte, na perspectiva da época de Jesus. Se a construção da casa não é firme, e se nós estamos próximos a um lugar em que há água, embora que na Palestina não tenhamos a prática de tempestades, de eles presenciarem por tempestades naquela região, quando a tempestade vinha, ela era pesada. Muita água, o rio enche, transborda, enchente e arrasta tudo. Se a casa não é bem construída, ela é levada pela enchente, ela é levada pelas águas e há repentina destruição. O que Jesus, então, quer ensinar a mim e a você é que nós devemos considerar o tipo de construção da nossa espiritualidade. Se a espiritualidade é construída apenas no ouvir a palavra, quando vierem as tempestades, aquela pessoa cairá. Por quê? Porque não há alicerce. Diferentemente do homem insensato, o prudente cava. O prudente faz um bom alicerce, a fim de que, ao vir a tempestade,
Por mais intensa que ela seja, ela pode bater contra aquela casa, mas ela permanecerá porque tem um alicerce. A semelhança dos dias de Jesus, nós construímos uma casa, nós construímos uma espiritualidade. A semelhança da época de Jesus e trazendo para a nossa espiritualidade, há climas ou há tempos diferentes na nossa vida. Há tempos de bonança, e na bonança, a casa bem construída e a casa mal construída permanecem intactas. Mas no clima adverso, no tempo adverso, quando vem a tempestade, é provada a construção, se ela foi bem construída ou se ela foi mal construída. Se ela tem alicerce, a tempestade vem e não cai ou não é destruída a casa. Porém, se não há alicerce, a tempestade vem e a casa vai ruir. E a pergunta que nós devemos fazer nesse segundo ponto da nossa reflexão é: que tipo de profundidade nós temos? Em que tipo de alicerce nós temos lançado a construção das nossas casas, das nossas vidas, da nossa formação espiritual, da nossa espiritualidade? Qual é a qualidade da nossa construção? Qual é o fundamento da nossa construção? A palavra de Deus ou outras coisas da vida ou ensinamentos da vida? Qual é a qualidade da nossa construção? Eu acho interessante uma citação desse mesmo autor, do Dallas Willard, em que ele fala que graça é o oposto de mérito, não o oposto de esforço. Na vida espiritual, nós contamos com a graça de Deus, a fim de que nós cresçamos nele. Mas não é somente Deus quem opera. Deus opera e nós também cooperamos neste crescimento com Deus. Você e eu, irmãos, devemos cultivar uma vida de espiritualidade que tenha profundidade, que tenha intimidade com Deus. Nós devemos praticar aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais, os meios pelos quais Deus vai forjar em nós o caráter de Cristo. Solitude, silêncio, jejum, oração, palavra de Deus, tudo isso são meios pelos quais Deus vai trabalhar em nós um caráter que seja semelhante a Cristo. Mas isso não significa dizer que somente Deus opera. Você e eu devemos nos empenhar neste crescimento. É por isso que Pedro fala em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo número 16. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vocês devem crescer. Vocês devem crescer nesta graça e vocês devem crescer neste conhecimento. E acima de tudo, uma vez que vocês crescem nisto, vocês devem pôr em prática tudo aquilo que conhecem. Esta é a verdadeira fundamentação do discípulo. Finalmente, esta fundamentação do discípulo na palavra evidencia que ele pertence a Cristo e que ele é bem-aventurado. Veja comigo Lucas capítulo 8, dois exemplos marcantes deste evangelho a respeito da palavra que nós trouxemos nesta noite. Lucas, capítulo 8, versículo 19 e versículo de número 21. Um exemplo prático daquilo que Jesus quer dizer, ou quis dizer, em capítulos anteriores, no 6, o qual nós lemos há pouco. Lucas capítulo 8, versículo 19 nos diz: a mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão.
e lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que o quê, irmãos? Ouvem a palavra de Deus e a praticam. Nesta versão, capítulo 8, versículo 21, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Lucas, capítulo de número 11, versículo 27 e 28. Outro exemplo daquilo que Jesus nos ensina nesta noite. Lucas, capítulo 11, versículo 27 e versículo 28. Aconteceu que, ao dizer estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Você quer uma vida e deseja uma vida bem-aventurada, e você quer evidenciar que de fato pertence a Cristo, guarde a palavra de Deus, porque a guarda da palavra de Deus é a expressão de que você o ama. Se você chegar à sua esposa, se você chegar ao seu cônjuge, ou a quem você ama, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, os seus filhos, ao amigo, à amiga, seja quem for, se você ama alguém, você apenas não verbaliza este amor. E não tenho como chegar e dizer à minha mãe: mãe, eu amo você, ou eu amo a senhora, para ser mais respeitoso com a minha mãe, eu amo a senhora, e não sou capaz de expressar em atitudes este amor, é complicado. Sempre a prática, através de atitudes, através de palavras, através de reações, através da expressão de sentimento, sempre devem demarcar este amor na realidade, e não apenas de modo verbal. Se eu amo, eu pratico. Se eu amo, eu faço. E a guarda da palavra de Deus é uma das expressões visíveis de que nós entendemos o Evangelho, de que nós compreendemos o Evangelho e de que nós amamos o Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 22 nos diz: meus amados irmãos, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela, não enganando a vocês mesmos. Não tenhamos apenas os ouvidos atentos, é muito bom que eles estejam atentos, mas é sempre bom unir aquilo que ouvimos e colocarmos isto na prática. Vamos ficar de pé neste instante, e que esta mensagem seja internalizada no seu coração. E com os olhos fechados, eu queria que nós pudéssemos refletir em breves momentos a quem nós nos assemelhamos nesta história de Jesus. Ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha, cujo alicerce é firme, cujo alicerce é indestrutível. Quando as tempestades vêm, a casa permanece de pé. Mas aquele que apenas escuta é semelhante a um homem insensato que constrói a sua casa sem levar em consideração o alicerce. Ele põe as paredes, ele põe o telhado, mas quando vem a densa chuva, quando vem as tempestades da vida, ao primeiro toque, aquela casa é derrubada, aquela casa é destruída, porque não havia nela
alicerce. Nesta noite, a qual desses dois nós podemos nos comparar? Se nós somos discípulos e discípulas de Jesus, nós devemos ser pessoas prudentes, nós devemos ser pessoas praticantes, nós devemos ser pessoas obedientes. Não há vida espiritual dissociada da obediência incondicional a Cristo, o nosso Senhor. Você hoje que nos visita, não sei se é a primeira vez que você vem a este lugar, eu não sei o que o levou, o que a levou a estar aqui, se você foi convidado, convidada, ou se você veio por si mesmo ou si mesma. Eu não sei quais são os seus anseios, as suas necessidades, mas o que sei é que o Evangelho foi pregado, as boas novas foram pregadas, de que a nossa vida tem consistência somente em Cristo, que fora de Cristo não há vida verdadeira, não há razão de ser, não há vida abundante, não há vida eterna. Mas em Cristo, ainda que venhamos sofrer com adversidades, tribulações e provações desta vida, nós permaneceremos inabaláveis, porque é o Senhor que é dono do nosso ser, é o Senhor que preside a nossa vida, é o Senhor quem sustenta a nossa vida. Por isso você e eu devemos levar em consideração a situação na qual hoje nós estamos inseridos e rapidamente buscarmos um compromisso com Deus, ouvindo e também o obedecendo, para a glória e louvor do seu nome. Pai, que meus irmãos e cada um dos nossos visitantes que aqui estão, que cada um de nós possamos guardar esta palavra no nosso coração, mas que dia após dia, enquanto nós caminhamos contigo e do Senhor aprendemos, dia após dia, os seus ensinamentos, os seus princípios, os seus mandamentos, à medida que nós o conhecermos, ou os conhecermos, que nós possamos também, ó Deus, dizer: Pai, ajuda-me a colocar em prática aquilo que li hoje. Pai, ajuda-me a colocar em prática aquilo que ouvi no sermão dominical, aquilo que ouvi no sermão da terça, aquilo que vi em uma pregação através da internet, aquilo que ouvi da tua parte, que eu possa pôr em prática, porque este é um dos sinais que de fato tenho compreendido o que é ser um discípulo de Cristo. Nos ajuda, Deus, porque sabemos que não é fácil muitas vezes. Sabemos, meu Pai, que há distrações da vida, que há tentações que tentam nos afastar do propósito e da centralidade em Cristo. Por isso pedimos a ajuda do Senhor, a sua graça sobre nós, a operação do teu Espírito por meio da palavra, para que sejamos moldados, sejamos transformados segundo a vontade do Senhor, a imitação de Cristo. Abençoa esta igreja local e que nós sejamos uma igreja fundamentada na palavra. Abençoa, meu Deus, cada visitante, seus familiares, suas casas, seus lares. Nos livra de todo mal, nos livra de todo pecado, nos livra de acidentes, nos livra de enfermidades e nos fortalece dia após dia. Também colocamos diante do Senhor a vida de Júlia, daquela criança, meu Deus, que se acidentou quando ia acudir. Te pedimos, ó Deus, para que ela possa se recuperar daquele grave acidente e que a família que agora sofre, que está angustiada com o sofrimento daquela pequenina, possa encontrar conforto, consolo, ânimo, encorajamento no Senhor.
Em especial, colocamos e apresentamos diante de Ti os pais da criança, a avó da criança, a irmã Lúcia, que tem vindo aos nossos cultos, meu Pai, que o Senhor possa animar, que o Senhor possa, meu Deus, sustentar aqueles familiares diante, ó Deus, de um quadro que é doloroso, um quadro que é sofrível, mas nós sabemos que o Senhor efetuou o livramento ali e que o Senhor há de curar, de restabelecer a saúde daquela criança. É nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Vá na paz do Senhor, que Deus abençoe. Você que nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Que Deus os abençoe.